E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos a mais um vídeo, a mais uma disciplina, mais um tópico da nossa saga Promotoria 2021. Hoje a disciplina selecionada foi Direito do Consumidor. Na verdade, no dia de hoje, 12 de março, eu selecionei duas disciplinas, Direito do Consumidor e Direito Tributário. Como nós estamos no início, praticamente todos os vídeos iniciais são questões principiológicas, introdutórias, não é? Claro que quando nós voltarmos para a segunda rodada de cada uma das disciplinas, nós vamos aí ainda mais adentrando no conteúdo e vasculhando o que também é importante. Nesta questão, hoje no Direito do Consumidor, nós trataremos sobre princípios gerais do direito do consumidor. Então eu gostaria que vocês separassem o CDC, porque em alguns momentos nós precisaremos invadir o Código de Defesa do Consumidor. Enquanto isso também eu vou abrir aqui o meu, que em alguns momentos nós precisaremos conversar um pouquinho sobre esses códigos, não é? Bem, pessoal, então vamos à primeira questão, a questão de número 21, que foi cobrada nesse ano de 2018, para delegado da Polícia Civil de Piauí, do Piauí. Então, vamos à primeira questão. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Então, veja, a Política Nacional das Relações de Consumo, elas estão previstas, a política, na verdade, está prevista no artigo 4º do CDC. E nesse artigo 4º vai ser enumerado para nós uma série de princípios. Então, a questão 21, ela traz princípios que estão de acordo com os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, tá bom? Letra A, contraditório, ampla defesa e proteção. Aqui misturou princípios constitucionais, né? Então, letra A, falsa. B, socialidade, equidade e boa-fé. Olha, misturou princípios que são aplicados às relações de consumo, outros não, né, como socialidade. C, equidade, racionalização e melhoria dos serviços públicos, falso. D, educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vista à melhoria do mercado de consumo e eficácia da prestação de serviços públicos em geral, não. E a letra E está literalmente previsto no artigo 4º, que é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e estudo constante das modificações no mercado de consumo. Então, os incisos, se você quiser consultar, são os incisos 1, o inciso 8 e dei uma lida também no inciso 4, tá? Então, o gabarito da questão 21 será a letra E. Questão 22. Sobre a disciplina da relação de consumo e a aplicabilidade de normas e princípios do CDC, conforme a interpretação que vem sendo dada na jurisprudência, assinale a alternativa incorreta. A. Contratos relativos ao Programa de Arrendamento Residencial, PAR, previstos na Lei 10.188 de 2001, estando voltados ao atendimento de necessidade de moradia de população de baixa renda, submetem-se à disciplina do CDC? Olha, todas essas alternativas estarão de acordo com o entendimento do TRF Terceira Região, que foi onde realizou-se o concurso, né, para juiz federal. E segundo o entendimento do TRF, nesse contrato relativo ao programa de arrendamento residencial, não se aplica o CDC por se tratar de um contrato com o poder público. Então, não temos aqui a influência, a disciplina do CDC. Está falso e provavelmente já é o gabarito, porque nós estamos buscando a incorreta.
B. Contratos de abertura de crédito para financiamento estudantil, FIES, ao constituírem programa de governo em benefício dos estudantes, ficam excluídos da disciplina consumerista. Muito bem. Contratos do FIES, então, nós não teremos influência do direito do consumidor aqui. C. Em ocorrendo saques fraudulentos em conta bancária, o correntista não pode ser obrigado a provar o fato negativo, ou seja, que não efetuou os referidos saques, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso 8 do CDC. Muito bem, nós temos aqui no direito do consumidor algo que é muito relevante, que é a inversão do ônus da prova. E, conforme o entendimento do TRF, terceira região, se aplica a esse correntista, não sendo ele, então, obrigado a provar o fato negativo. D. Eventual conflito do sistema interno consumerista com a disciplina internacional, em particular as convenções de Varsóvia e de Montreal, relativo a controvérsias envolvendo extravio de bagagens de passageiros em transporte aéreo internacional, deve ser solucionado com prevalência aos tratados internacionais. E aí? Nós teremos, então, essas controvérsias solucionadas com prevalência aos tratados internacionais? Correto. Então, a ênfase aqui será para os tratados internacionais. A incorreta, segundo previsão da própria banca e entendimento do TRF, terceira região, é a letra A. Questão 23. Acerca dos crimes previstos no CDC, assinale a correta. A. Em razão do princípio da especialidade, as infrações penais descritas no CDC excluem outras que digam respeito a qualquer relação de consumo. Não vão excluir outras, pelo contrário, contemplarão outras. O artigo 61 do CDC, ele é claro com essa informação. B. A pena de interdição temporária de direito somente poderá ser aplicada isoladamente, sendo vedada sua acumulação com a pena privativa de liberdade ou multa. Não. O artigo 78, ele informa para nós que é possível cumular. A letra B está falando que não é possível, mas o artigo 78 diz o contrário. É possível sim a acumulação. C. Nos crimes de propaganda enganosa ou abusiva, é cabível a transação penal. Olha, este instituto da transação penal ele é cabível aos crimes de propaganda enganosa ou abusiva, porque o artigo 66 do CDC prevê como pena detenção de 3 meses a 1 ano. Desta maneira, entra nos requisitos para cabimento de transação penal. D. Nos crimes que envolvam as relações de consumo, a ofensa a indivíduo analfabeto constitui circunstância agravante das penas. Se você fizer uma leitura de todas as agravantes previstas no CDC, que estão no artigo 76, em nenhum momento você encontrará ofensa a analfabeto constituindo agravante. E os crimes contra a relação de consumo são, em sua maioria, de perigo concreto, sendo exigida a efetiva ocorrência do dano. Não. Para os crimes contra as relações de consumo, o crime vai ser de perigo abstrato, ou seja, não exigindo comprovação do dano. Ou seja, a lesão ela é presumida pela lei, não se exige comprovação do dano, certo? Então, crimes contra a relação de consumo serão, em regra, de perigo abstrato. Letra E, falsa, gabarito, letra C. Questão 24. É princípio específico aplicável às relações de consumo. Essa banca aqui, ela comeu bola, porque o gabarito que foi dado, vocês vão perceber que é o da boa-fé contratual e extracontratual. No entanto, não é específico das relações de consumo, e sim aos demais contratos. Mas o gabarito foi a letra D. A letra A previu estabilidade contratual, a letra B, indúbio pro réu, letra C, imutabilidade contratual e letra E,
letra E, predominância do interesse individual. A banca considerou a boa-fé contratual e extracontratual como gabarito. Nós vamos, então, manter o gabarito letra D. 25. O princípio da boa-fé objetiva, descrito no artigo 4º, inciso 3, é visto não só como defesa do vulnerável, mas também atua como critério auxiliar na viabilização dos ditames constitucionais sobre a ordem econômica. Esse é o entendimento de Diógenes Faria de Carvalho. Entre os princípios que orientam o Código de Defesa do Consumidor está a boa-fé objetiva, que, quando eu falo de boa-fé objetiva, nós temos essa boa-fé como um princípio máximo orientador do Código de Defesa do Consumidor. Qual é a função precípua desse princípio? Cooperação, respeito e fidelidade nas relações contratuais. Essa palavra fidelidade ela vai ser útil para nós respondermos a questão. A letra A diz, restringe sua aplicação aos contratos de consumo. Claro que não. B, garante a igualdade formal material aos sujeitos da relação jurídica de consumo. Não. C, implementa equilíbrio nas relações de consumo, tendo em vista a presunção absoluta de hipossuficiência do consumidor. Não. Não é uma presunção absoluta garantida pela boa-fé objetiva. D, cria deveres na celebração do contrato, como os deveres de informar corretamente ou realizar uma oferta clara sem equívocos. Olha só a fidelidade contratual, o respeito contratual, a cooperação contratual. Aqui sim nós temos a boa-fé objetiva. E, protege a segurança que o consumidor depositou na segurança do produto ou objeto colocado no mercado e por ele adquirido. Não. Então, a questão 25 considera como gabarito a letra D e é assim que nós vamos assinalar, tá bom? Fechamos então o direito do consumidor, essa parte introdutória, esse primeiro tópico da nossa saga promotoria. Agora nós vamos partir para direito tributário, fique de olho.